Diz-nos assim a palavra do Senhor nosso Deus: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém. Somente até aqui, vamos sentar, muito obrigado. Você pode dizer glória a Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor, que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar a sua santa palavra. Amada igreja, queridos irmãos e irmãs presentes aqui no nosso templo, você que nos assiste através deste canal de YouTube, a palavra de Deus nesta noite nos traz à memória, como eu comentava anteriormente, um texto extremamente conhecido, utilizado em saudações, em sermões que os irmãos e as irmãs já apresentaram, já trouxeram na igreja em algum momento, em canções que nós possamos até conhecer, mas isso não quer dizer que o texto deixou de ser importante. O fato dele ser conhecido e repetido não diz respeito ao fato de que ele não tenha relevância. Muito pelo contrário, ele é de extrema relevância, e principalmente para nós entendermos um elemento que é importantíssimo e que o crente às vezes despreza ou desconhece, que é a importância da igreja. Você já parou para pensar por que é importante ter uma igreja? Por que é importante ir até uma igreja e congregar ali? Há muitas pessoas que usam a seguinte expressão: eu não preciso ir à igreja, porque eu sirvo a Deus onde eu estiver. Eu sirvo a Deus na minha casa. Ainda mais agora que tem transmissão online do culto, eu nem preciso sair de casa. Fico sossegado, fico à vontade, ponho o meu chinelão de dedo, meu calção de surfista, minha camiseta da campanha política Vote no Jorjão, sento no sofá e assisto o meu culto. Mas será que este é o fundamento correto? Por que então existe uma igreja e qual a importância que ela tem? Eu quero contar um pouquinho da história da formação de Israel no que diz respeito à questão religiosa, para você entender até que ponto, ou tudo o que aconteceu até este momento que nós acabamos de ler. Deus, quando faz o ser humano, o primeiro homem, primeira mulher, Adão e Eva, estabelece com esses primeiros seres humanos um contato direto e muito íntimo. A Bíblia diz que todas as tardes Deus descia e conversava face a face com Adão e com Eva. Olha que privilégio. Deus descia lá do céu e falava: e aí, Adão, tudo bem? Adão: ô Senhor, está tudo legal, é um probleminha de sempre, né? A girafa está com dor de garganta, o elefante está com problema na tromba, mas de resto está tudo bem. E todo dia era um contato próximo. Só que aí o ser humano pecou, o ser humano errou, e isso rompeu o seu relacionamento com Deus. E a partir do momento desse rompimento e da expulsão do primeiro homem, da primeira mulher do jardim do Éden, daquele lugar especial, o ser humano passou a viver um sentido contrário de relacionamento. Você percebe que no Éden, Deus vinha até o homem. Mas quando saímos do Éden, o homem teve que aprender a ir até Deus, porque agora a busca é do ser humano. E esse ser humano foi aprendendo como chegar a esse Deus. Quando Adão e Eva saem do paraíso, não tinha um livrinho lá, manual de como servir a Deus. Não tinha o manual do batismo da Igreja Missão Nacional. Não tinha um livro de orientação, não tinha a Bíblia Sagrada. E esse povo então, essas pessoas, vão aprender a se relacionar com Deus. Como que eu posso buscar ao Senhor?
E aí um primeiro movimento que é formado, um primeiro instante que é vivido por esta humanidade recém-saída do Éden, nós vamos prestar um holocausto, ou melhor, vamos prestar uma oferta para Deus, para chamar a sua atenção, para Ele se aproximar de nós, porque agora nós temos que buscá-lo. E aí você encontra a história muito famosa de dois irmãos chamados Caim e Abel, e cada um formou, edificou um altar, e no seu altar apresentou o seu melhor a Deus. Quando Caim coloca sobre o altar os frutos do que ele colheu na sua plantação, ele não deu uma oferta ruim no sentido de má qualidade, porque com certeza ele ofereceu seus melhores legumes, suas melhores verduras, o melhor que ele tinha. Entretanto, Abel oferece também o seu melhor, mas oferece o sacrifício de um animal, leva lá um cordeiro e coloca sobre o altar. E Deus recebe a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. Com isso Deus estava falando o quê? Que Caim era mau e Abel era bom? Não. Era a forma que Deus exerceu para poder mostrar para aquelas pessoas como Deus queria ser adorado, porque ninguém sabia. E Deus deixa claro que para ele receber adoração, para ele se aproximar com Deus, no altar precisa ser colocado algo com vida, ali ser sacrificado, espargir o sangue, porque o Senhor só vai receber quando houver vida. E aqui vem um grande ensinamento no começo desse sermão. Deus só vai receber algo de nós se nós colocarmos vida no altar. Se não tiver vida naquilo que você faz para Deus, Deus não recebe. Não adianta cantar bonito, tocar bonito, ser uma pessoa eloquente, ter o dom da oratória, falar de uma forma que nos deixe impressionados, mas nada disso valerá se não houver vida colocada no altar. Ô glória! Só que aí você vai vendo o caminhar da história de Israel, e o povo vai começando a entender, é assim que Deus se agrada, é assim que Deus quer ser adorado. Então a prática do sacrifício de um animal sobre o altar começa a ser repetida. Aí você vai ver essa prática com Noé, depois que Noé sai do dilúvio, que o dilúvio abaixa, as águas abaixam, ele sai da arca e ele presta um holocausto a Deus. Depois você vai ver isso na história de Abraão, quantas vezes Abraão também edifica um altar, e até mesmo tem uma história famosíssima de Abraão, que Deus pede para que ele sacrifique no altar, não um animal, não um cordeiro, mas o seu próprio filho Isaque. E Abraão, ele obedecendo a Deus, leva o filho até o altar, e Deus não permite que ele seja imolado, porque Deus não queria a morte, Deus não queria sacrifício, Deus queria ver a fé daquele homem. E graças a Deus, Abraão demonstra tanta fé, que até os dias de hoje ele é reconhecido como o pai da fé. Depois você vai vendo o caminhar de Israel, e chega até os tempos de Moisés. Quando Moisés, ordenado por Deus, impulsionado por Deus, é usado para libertar o povo da escravidão do Egito, e levá-lo pelo deserto em direção à terra prometida, lá no deserto Deus muda esta prática. E Deus fala o seguinte, olha, a partir de hoje, eu não quero mais que a adoração seja num altar, que em qualquer lugar elevado junte-se algumas pedras e ali sacrifique um cordeiro. Não, eu quero ter um lugar especial a partir de agora. E este lugar especial vai se chamar tabernáculo. Esse lugar especial pode ser chamado também de tenda da aliança. E nós percebemos que é tenda da congregação também. E nós percebemos que Deus muda essa forma. Ou seja, a partir de agora você não vai ver Moisés, você não vai ver Josué ou outras pessoas adorando a Deus em qualquer lugar. Agora tem que ser no tabernáculo, porque ali seria o símbolo da morada de Deus. E durante algum tempo o tabernáculo foi usado, no período todo do deserto, no período histórico do Êxodo, até chegar aos dias dos juízes. Você vai perceber que a última citação do tabernáculo na história de Israel é na cidade de Siló, já nos tempos posteriores. Só que depois desaparece o tabernáculo pela invasão dos inimigos de Israel, e o povo fica um pouco perdido. E agora, como vai ser?
E eles tentaram voltar à prática de apresentar um altar aqui, um sacrifício ali. E Deus toca no coração de Davi. Porque eu tenho certeza que esse sentimento não nasceu no coração de Davi apenas, nasceu no coração de Deus. Davi sente o desejo de edificar uma casa para Deus. Ah, pastor, mas Deus não precisa de casa, porque Ele está em todo lugar. Eu concordo sim. Mas sabe quem precisa da referência da casa? Eu e você. Sabe por quê? É mais fácil ou é mais difícil encontrar alguém quando a gente não tem o endereço da pessoa? É mais difícil. Se eu falar para você, me encontre amanhã, a primeira pergunta que você vai fazer qual é? Onde? Aí eu falo para você, me ache. Ficou fácil ou difícil? Ficou difícil, porque eu posso estar em qualquer lugar. Eu posso estar na Zona Leste e você procurar na Zona Sul, eu posso ir para o centro e você procurar na Zona Norte. Eu posso estar no Rio Grande do Sul e você me procurar em São Paulo, eu posso estar em Alagoas, nas nossas igrejas, e você me procurar em Minas Gerais, não dá certo. Então é necessário que haja um endereço para que a gente saiba com facilidade onde encontrar aquela pessoa. Então Deus permite que nasça no coração de Davi esse desejo, não permite que Davi construa, mas o seu filho Salomão o faz. E Salomão edifica o templo mais lindo de toda a história da humanidade, segundo a descrição da Bíblia Sagrada. Paredes cobertas de ouro, olha que coisa maravilhosa. Vários detalhes, né, que artesãos fizeram em madeira, em toda a lateral interna do templo. Parte externa coberta de pedras. A construção, segundo os historiadores, ela era muito clara, quase que branca. Imagine como se tudo fosse coberto com mármore, né? Uma coisa linda, uma coisa bonita, uma coisa grandiosa, uma coisa valiosa. Se fosse avaliar hoje em questão econômica, seriam muitos e muitos milhões de dólares, de euros, que estavam investidos ali naquele lugar. Só que faltava uma coisa, não adiantava a beleza, não adiantava a riqueza, não adiantava a opulência, sem a presença de Deus. Veja, Salomão constrói uma casa, mas estava faltando quem mora nela. E aí Salomão ora ao Senhor e diz, Senhor, eu quero dedicar a Ti este lugar. Eu quero oferecer a Ti. Tu és grande, Tu és aquele que domina o universo, mas este lugar nós queremos separar para ser a Tua morada, para ser a Tua habitação, para ser o Seu ambiente comum, para que quando as pessoas precisarem de Ti, elas possam buscar neste lugar e encontrar a Tua presença. Lógico, a oração não foi nessas palavras, mas é um grande resumo do capítulo 7, do capítulo 6, que você vai encontrar aqui do livro de 2 Crônicas. E aí, amados, vem a resposta de Deus. E a resposta de Deus qual foi? O que nós acabamos de ler, olha o que ele fala acerca da primeira igreja edificada para a honra do Senhor. Ele diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Promessa do agir de Deus. Diga, promessa do agir de Deus. E aí vem uma pergunta, onde Deus vai cumprir essa promessa? Ele determina um endereço para ser encontrado. Ele diz claramente nos versículos seguintes, agora, versículo 15, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. E o versículo 16, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome nela esteja perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Diga glória a Deus. Você está entendendo? Deus faz uma promessa linda,
Só que ele deixa claro, você não vai encontrar isso em qualquer lugar. Ah, pastor, então, se eu orar em qualquer lugar, Deus não me ouve? Sim, Deus vai te ouvir onde você estiver, mas Ele dá um endereço. Ele diz, a partir de agora, se você quiser me encontrar, se você quiser me buscar, aonde estarão atentos os meus ouvidos, aonde estarão os meus olhos, qual é a casa que eu escolhi, qual é o meu endereço? Ele diz, a partir de agora, este lugar, templo de Deus, é a minha morada. A partir de agora, quando alguém orar por mim aqui, eu estarei ouvindo. A partir de agora, quando alguém chorar aqui, eu estarei vendo. A partir de agora, quando alguém pedir socorro aqui, onde é a minha casa, eu vou socorrer. E vou cumprir todas as promessas que eu fiz. Então eu quero, neste momento do sermão, dizer a você que esta é a importância da igreja. A igreja não é só importante, e quando eu digo só, eu não estou minimizando, mas apenas extraindo algo bem específico. Ela não é só importante porque a gente se reúne. É muito bom estar reunido como igreja. É muito bom ver você aqui. É muito bom ver os irmãos. Porque é o nosso ambiente social também. Você tem amigos na igreja, tem ou não tem? Tem. E é gostoso ver os amigos, aqui a gente ri, aqui a gente namora, né? Aqui, não namora na igreja, né? Mas pelo menos está namorando e frequentando a igreja, né? Aqui a gente se abraça, aqui a gente dá risada, né, pastor Gabarron? Aqui a gente chora junto porque alguém está com problema. Ah, eu estou triste, vem cá, eu me abraço com você. Aqui a gente comemora aniversário, é ou não é? Ah, eu vou comemorar aniversário, primeiro eu vou na igreja porque o pastor vai orar pelos aniversariantes. Aqui tem casamento, tem ou não tem? Quem casou nessa igreja aqui, diga amém. Ai, muita gente casou aqui. Deixa eu só fazer uma enquete. E quem eu fiz o seu casamento, diga amém. Olha aí, tem bastante gente aí que eu fiz o casamento, né? Afinal de contas, tantos anos de ministério, eu fiz casamento de muita gente que eu nem me lembro. Às vezes as pessoas falam, pastora, pastor, você fez o meu casamento. Eu falo, é verdade. Você apresentou meu filho. É verdade. Os três, falei, misericórdia. Não lembro mais de nada disso. Tantos anos, né? Trabalhando na função ministerial. Então, tudo isso é muito bom. Tudo isso é muito agradável, a gente sorri, a gente vê os amigos, a gente come na igreja. Come ou não come? Ou se come. E aí, irmão Charrone, que o pessoal olha para mim e fala, pastor Milton, por que você é gordinho? Eu falo, porque eu sou um pastor de igreja. Né? Todo lugar que eu vou é comida, comida. Ontem eu fui em Vila Gerte, me deram uma cesta de café da manhã de presente. Semana passada eu fui em São Bernardo, me deram uma cesta de café da manhã de presente. Aí como eu emagreço, irmão Jacos Hermes? Complicado, né? A gente come, a gente é feliz, a gente se encontra, ok. Mas a igreja é mais do que isso. E eu quero que você entenda, para que a gente possa ir para a parte final do sermão, que a igreja é mais do que um lugar social. A igreja é mais do que um lugar onde a gente tem amigos, onde a gente cresce junto, onde a gente namora, onde a gente casa, onde a gente anuncia os nossos produtos, onde a gente alcança clientes. A igreja é mais do que isso. Aprenda e glorifique. A igreja é o endereço de Deus. E isso eu não estou inventando, porque a palavra diz. Por isso eu incentivo você que está me assistindo a vir para a igreja, porque a Bíblia diz que aqui é o endereço de Deus, que é aqui que os olhos de Deus estão abertos, é aqui que os ouvidos de Deus estão atentos, é aqui que quando eu chorar Ele me consola, é aqui que quando eu estou fraco Ele me fortalece, é aqui quando eu me sinto sozinho, eu sinto a companhia do Senhor, porque aqui é a morada de Deus. E por isso, amados, nós não podemos deixar que o dono da casa se ausente. Nós não podemos deixar que o dono da casa deixe de ter liberdade. Porque dono da casa tem liberdade, tem ou não tem? Se eu chegar na tua casa, eu vou pôr o pé em cima do sofá? Que bom que você acha que não, sinal que você acha que eu sou educado. E não vou mesmo. Na sua casa eu não vou colocar o pé em cima do sofá. Agora eu perguntei na minha casa, vocês acham que eu ponho o pé em cima do sofá? Ponho um, ponho dois, deito, esparramo, porque eu sou o dono da casa. Na tua casa eu não entro abrindo a geladeira,
E nem você vai entrar na minha casa abrindo a geladeira, né, pastor Petrônio? Coisa feia, ninguém vai fazer isso. Agora, se é na minha casa, eu já chego lá, vou direto para a cozinha. Olha eu falando de geladeira de novo. Olha eu falando de comida de novo, tá vendo? Mas eu chego lá e abro a geladeira com toda a naturalidade. Ou eu abro as gavetas, eu abro o armário, eu faço o que eu quero na minha casa, porque eu moro lá, é a minha habitação. E você sabe o que nós não podemos deixar? Nós não podemos deixar que o dono dessa casa perca a liberdade na casa dele, porque este lugar é a casa de Deus. Então, se é a casa de Deus, Deus tem liberdade neste lugar. Ele fala o que Ele quiser falar. Ele age da forma que Ele quiser agir. Ele transforma quem Ele quiser. E Ele também diz para alguma pessoa: espera, porque ainda não é a hora. Eu quero você mais na minha casa. Porque Ele sabe que muitas vezes, se na primeira oportunidade Ele der o que você quiser, você não aparece mais na casa dele. Ah, então Deus está jogando comigo, pastor? Não, Deus não está jogando com ninguém, Ele não joga com ninguém. Mas Deus é muito claro, porque Ele sabe como lidar com cada um. A gente sabe muito bem, porque nós somos seres humanos. Tem lugares que a gente vai com muito prazer, e tem vontade de voltar lá. Mas tem lugares que a gente vai só porque tem que fazer alguma coisa. Ah, e tem gente que fala assim: não gosto de ir para o centro da cidade. Tem alguém assim aqui, que não gosta de ir para o centro da cidade? Olha aí, muita gente não gosta de ir para o centro da cidade. Só que de vez em quando você tem que ir. E quando você vai, o que você faz, pastora Sônia? Fica lá 6 horas, fica o dia inteiro. Fala: ai, deixa eu contemplar. Olha o pátio do colégio, a Catedral da Sé. Olha, o que mais que tem no centro? Me ajuda aí. A Pinacoteca, a Biblioteca Municipal. Vocês não sabem o que tem no centro, não, gente? Vocês não vão para lá, não? O Centro Cultural, né? Olha, tem as Ruas da Liberdade, com aqueles postes lá todos ornamentados de uma forma oriental. Se você não gosta de ir lá, você vai, resolve o que tem para resolver e faz o quê, Clarice? Vou embora. Eu não quero estar aqui, eu só estou aqui para resolver um problema, para resolver o que me interessa. E às vezes na igreja nós agimos assim: eu só estou aqui na casa de Deus só porque eu preciso de alguma coisa. E quando resolver isso que eu preciso, simplesmente eu vou embora e sei lá quando eu vou voltar. Agora, quando a gente vai na casa de alguém que a gente gosta, quem gosta de ir na casa dos pais aqui? Quem gosta de ir na casa dos pais? Muita gente. Quem gosta de ir na casa de um filho, de uma filha casada? Quem gosta? Muita gente gosta. Quem gosta de ir na casa da sogra? Eu gosto de ir na casa da minha sogra, né? Espero que você goste também, né? Então, quando você vai na casa de alguém que você gosta, você quer voltar lá. Você vai uma vez e fala: poxa, que legal, quando que eu posso voltar? Amanhã eu estou aqui de novo. Domingo prepara o bolo que eu venho comer. Olha, semana que vem eu vou trazer a cesta de roupa para a senhora passar. Misericórdia, né? Aí para isso a sogra serve, né? Para ela passar roupa. É lógico que eu estou brincando. Mas o que eu quero que você entenda? Que quando a gente vai numa casa que a gente gosta, a casa de quem a gente ama, a gente quer ir, a gente quer voltar. E quando quiser, quando puder, a gente quer estar lá de volta, porque aquele lugar faz parte de nós. Igreja tem que ser isso para mim e para você. Você não pode vir na igreja só quando precisar, só quando quiser, só quando estiver doente, só quando estiver triste. Não, eu vou na igreja porque quem mora lá é a pessoa que eu mais amo na minha vida. Eu vou na igreja porque lá é a morada do Altíssimo e eu quero encontrar Deus todo dia. Sempre que eu puder eu quero estar lá, porque lá é onde Deus mora. Você pode dizer aleluia? Você pode aplaudir a Jesus bem forte? Glória a Deus! Louvado seja Deus. Agora eu vou para a parte final do sermão. E por que nós falamos tudo isso? Porque hoje nós vamos fazer algo muito significativo. Hoje é o dia que nós estamos começando uma campanha que se chama 38 igrejas, 38 dias de oração.
onde estaremos orando por toda a nossa obra. E hoje é dia de orar pela igreja sede. Ou seja, hoje é dia de orar pela nossa igreja. Aqui onde você congrega, aqui onde você vem toda semana, aqui onde você toma ceia, aqui onde você tem amigos e irmãos em Cristo, aqui onde você ouve a palavra ungida de Deus. E hoje eu quero fazer uma oração juntamente com todos vocês, para fazer um pedido a Deus. Nós vamos falar: Senhor, nós cremos que aqui é a tua casa. Você crê nisso? Diga amém. Então diga assim: Senhor, nós cremos que aqui é a tua casa. Esse é o primeiro ponto. E segundo, se nós cremos que aqui é a tua casa, e se Ele é o dono da casa, nós vamos orar para que Deus tenha liberdade neste lugar. Você pode dizer: Deus tenha liberdade neste lugar. Porque se Deus tiver liberdade em nosso meio, nós vamos ver pessoas se convertendo nesta igreja em nome de Jesus. Se Deus tiver liberdade nessa igreja, nós vamos ver pessoas vivendo milagres em nome de Jesus. Se Deus tiver liberdade nessa igreja, nós vamos ver pessoas sendo batizadas e revestidas pelo Espírito Santo de Deus. Se Deus tiver liberdade nessa igreja, nós vamos ver Deus levantando homens e mulheres para servirem como obreiros na casa do Senhor. Quer sejam pessoas mais jovens, quer sejam pessoas mais idosas, mas Deus levantando obreiros para a sua obra. Então hoje a nossa oração, fundamentado nesse texto que nós lemos, entendendo a importância da igreja. Talvez você nunca parou para pensar isso. Por que é importante a igreja e por que é importante estar lá? Porque aqui é a morada de Deus, aqui é o endereço de Deus que Ele deixou na Bíblia. Aqui é o lugar que eu choro, que eu oro e eu sei que Deus me responde. Aqui é o lugar que eu ouço uma palavra que edifica a minha fé. Aqui é o lugar que eu entro triste e saio alegre, entro doente e saio curado, entro sem esperança e saio acreditando que a minha vitória vem do nome do Senhor Jesus Cristo. E nós hoje vamos orar e pedir: Senhor, abençoa a nossa igreja sede. O meu sonho, eu acho que é o seu também, é vermos a nossa igreja repleta de pessoas. O nosso sonho é que Deus levante uma juventude forte, uma missão jovem forte. Nosso sonho, meu sonho, é de ver o grupo de mulheres, não só numericamente maior, mas de um grupo de mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Meu sonho é ver as pérolas dando frutos na igreja, mesmo de cabelinho branco, mas dando exemplo, orando, trazendo os mais jovens, falando para essa moçadinha aí: meu filho, é isso mesmo, continua. E às vezes uma palavra dessa é tão importante para incentivá-los. O meu sonho é ver obreiros e obreiras nesta igreja engajados na obra do Senhor. Que o pastor não tenha que implorar, não tenha que suplicar, não tenha que quase ajoelhar e dizer: pelo amor de Deus, você é obreiro, vem fazer o teu papel. Não, mas o obreiro ter a consciência e saber: eu sou servo do Senhor, eu sei o lugar que eu estou, porque aqui é o endereço de Deus. Então nesta noite, meu irmão e minha irmã, logo em seguida nós vamos orar. Você que nos assiste, você que vai assistir só ao sermão no corte, talvez não veja a parte posterior. Mas eu quero dizer a você também que me assiste: lembre-se da importância da igreja. A igreja não é só importante porque a gente se reúne em um grupo social, em um encontro social, em um encontro de amigos. A igreja é importante porque a igreja é o endereço de Deus. E se é o endereço de Deus que a Bíblia Sagrada nos deixou, é nela que eu vou para ser respondido, é na igreja que eu vou para ser abençoado. Então, meu irmão e minha irmã, que nesta noite a palavra do Senhor possa estar gravada no seu coração. Se alguém te perguntar algum dia, vocês que são jovens aí, algum dia alguém perguntar: por que você vai na igreja? Ou então, por que eu tenho que ir? Por que é importante ir na igreja? Agora você já sabe responder: é porque lá é o endereço de Deus. E quem fala isso não é o seu pastor apenas, quem fala isso é a palavra, porque ele diz: eu vou estar com os meus olhos abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Ou seja, a oração que se fizer na igreja. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa. Como é o nome dessa casa? Igreja. Para que o meu nome esteja nela para sempre. E nela estarão fixos os meus olhos
e o meu coração, olha que lindo, glorifique todos os dias. Não é de vez em quando, não é só na festa, não é só nessa noite que é uma noite especial, mas todos os dias Ele estará com seus ouvidos atentos e os seus olhos abertos nesta casa de adoração ao nome do Senhor. Então não fique longe, mas sempre, todos os dias que você puder, todo momento que você puder, esteja na igreja, porque este lugar é especial, este lugar é santificado, este lugar é o endereço de Deus. Aplauda ao Senhor Jesus e a palavra de Deus para nós nesta noite.